para que a gente agora entenda como é que a PNL pode ajudar você na sua carreira. How NLP can help you in your career. Então vamos lá. Primeira coisa é o rapport. O rapport é uma fundação onde a gente consegue confiar, porque é quando a gente se conecta com outra pessoa de maneira genuína, tá? E o rapport, você pode ter um rapport um pouco forçado, mas, por exemplo, a melhor maneira, a maneira mais fácil de você se conectar com uma pessoa é através da respiração. Porque todos nós temos a respiração como pano de fundo, está acontecendo desde que a gente nasce até o momento do nosso último suspiro, ok? A gente vem ao mundo e até o momento do nosso último suspiro é uma coisa que todos nós fazemos, nós seres humanos fazemos, né? Outros animais também, mas vamos enquadrar aqui no ser humano. Então, estou ali respirando. A outra pessoa também está respirando. Então, quando você consegue, o primeiro passo do rapport é você estabelecer esse ritmo de respiração, ok? E aí você percebe que você começa a entrar no tom da outra pessoa. Você começa a fazer como se você estivesse dançando. Então, vamos supor, a pessoa, ela dobra a perna, você dobra a perna. A pessoa, ela vai para frente, você vai para frente. Ela respira aqui no peitoral, você começa a respirar. Claro, se você deixar claro que você está fazendo isso, vai ficar meio awkward. It's going to be a bit awkward if the other person realizes that you are doing that. This can be done in a very subtle way. Precisa ser feito de uma maneira muito sutil. Quando a gente vê, por exemplo, pessoas que estão muito conectadas, estão namorados, pais e filhos, que você vê que tem ali uma sinergia, parece que as pessoas estão dançando, na verdade elas estão num rapport profundo, ok? E um jeito também de você conseguir criar rapport é o olho no olho. Isso é uma outra maneira de você criar rapport, tá? Por quê? Porque a gente tem os mirror neurons, que são os neurônios espelhos. A gente tem dentro de nós, mas a gente também, eu vejo um ser humano, eu me identifico com outro ser humano, ok? Então a gente consegue meio que copiar. Então, por exemplo, às vezes a pessoa vai mexer uma mão, você mexe a mão e você começa a entrar nessa dança com a pessoa, tá? Então, por exemplo, às vezes sem a pessoa perceber, isso a gente pode usar na negociação, vamos supor que você está numa negociação, e a pessoa vai para frente, aí ela vai para trás, você pode, aos poucos, começar a fazer um espelhamento da respiração, aí você vai fazendo essa dança corporal, sem que a pessoa às vezes perceba, e quando você perceber que você está liderando, você sabe que você tem uma conexão de rapport ainda mais forte com aquela pessoa, tá? Isso você pode testar, não tomem a minha palavra como verdade, mas testem. Então, como é que você pode fazer? Tá lá no seu dia a dia, tá num café, começa a fazer uma respiração parecida com alguma outra pessoa que esteja perto ali, e você vai perceber que essa pessoa, automaticamente, ela começa a fazer um espelhamento de você. Então, faça isso e depois você me fala o que você achou, tá? Aqui a gente tem uma pergunta, o que acontece na mente autista? Como usar a PNL nesse caso? Então, quando foge um pouco do padrão, você consegue também penetrar. Existem estudos para crianças autistas, mas você precisa perceber a base. Então, por exemplo, eu acabei de sair do curso, né, lá com o Michael Carroll, Joe Grinder e a Carmen Bostic Sinclair. Inclusive, essa pergunta é da Valerie, da Valéria, minha querida amiga Valéria Varenga. Então, lá eles dizem, né, que tinha uma criança, por exemplo, ela era considerada autista, ela não se encaixava, era uma criança que tinha dificuldade. E aí foram perceber que essa criança, ela tinha a mão dominante esquerda, mas quando ela ia subir em algum lugar, ela usava, ou quando ela ia chutar, ela usava a perna dominante direita. Então, começaram a perceber que estava com alguma desconexão entre um lado do cérebro e o outro lado do cérebro. Claro, eu não sou nenhum especialista em autismo, existem vários autores que são especialistas, tem até, eu estudo muito o Gabor Maté, ele é especialista em trauma, mas o Gabor Maté, ele fala muito de neurodivergência também. Então, aí, quando é neurodivergente, claro, cada pessoa é uma. E por isso que a PNL, ela não conseguiu ter um padrão. Por isso que a PNL não conseguiu ser comprovada, vamos dizer. Ainda tem gente que fala, é pseudociência, isso aí. Mas por quê? Porque toda ciência, para ela ser provada, ela precisa
ter ali naquela curva de Bell, né? Então você tem lá uma curva Bell, chama Bell porque ela parece um sino, tá? E você tem aqui todas as pessoas que estão fora dessa curva, que estão agindo diferente, e nesse caso tem as pessoas neurodivergentes, elas estão aqui nesse espectro. Então aqui você vai ter a curva, e aí você tem as pessoas que estão nesse espectro aqui, e aí você, lá da curva, você vai ter um outro espectro, que são os outliers. Então quem está fora daquele padrão que a gente espera, vai ter uma neurodivergência, tá? E a PNL, ela não conseguiu ser provada nesse sentido, cientificamente, porque você não tem uma curva para todo mundo. É como se, assim, as pessoas, elas têm os desvios dentro delas que são padrões dos seres humanos. Então, quando a gente pensa nisso, a gente consegue pensar assim, tá, então eu quero sair desse padrão, eu quero sair dessa manada, como é que eu faço? E aí, as pessoas que acabam tendo uma maior percepção do todo, do contexto, por isso que na hipnose, por exemplo, uma das premissas é que a gente aumente a nossa visão periférica, a gente aumente a nossa capacidade sinestésica de sentir, e a gente aumente a nossa capacidade auditiva. E você vai fazendo isso, você começa a ficar muito sensível, porque talvez foram coisas que passaram batido. Quando você começa a expandir, esses dias eu estava vendo uma sombra, assim, a minha sombra deu me mexendo no micro-ondas, porque o nosso micro-ondas aqui, ele é espelhado, e eu estava vendo aquilo, mas eu estava muito sensível, porque eu tinha feito alguns exercícios de hipnose. Então, é importante a gente perceber isso, como a gente pode ampliar essa nossa percepção do rapport, dos neurônios espelhos, e a calibração, ou calibragem, que é calibration. E a calibragem, como é que ela acontece? Você consegue perceber na outra pessoa o que está passando na cabeça dela. Aí a gente tem lá na neurolinguística, na programação neurolinguística, as visual cues, que a gente fala, onde, assim, se eu olho para cá, eu estou recordando, estou no visual recordando, ou eu estou formando, estou criando. Aí eu tenho o diálogo interno, eu tenho a sinestesia, eu tenho o auditivo, e eu estou lembrando ou eu estou criando. Então, a gente não é o que a gente vai falar aqui hoje, mas é muito interessante se vocês perceberem, porque automaticamente as pessoas fazem isso. Então, por exemplo, você pega e fala assim, tenta lembrar de algum momento, a pessoa ela vai lá nos recordes dela, nas informações que ela já tem, e ela vai estar aqui olhando para um lado ou para o outro,